Olá, meu povo, tudo certo? Voltando depois de um tempo aí sem a gente ter nossas aulas online, certo? Já volto para a gente ter orientações sobre a prova. Esse quarto bimestre ele está sendo bem louco, está sendo bem rápido, certo? E hoje não vai ser nenhuma videoaula de forma específica, porque eu vou trabalhar dois assuntos com vocês no mesmo vídeo e também vou trazer orientações sobre estudos e na parte escrita também vou trazer algumas atividades, beleza? De antemão, mostrar para vocês o material de estudo, que é a partir dele que eu vou estar trabalhando com vocês e também vou estar formulando a minha prova. Ou seja, tudo que a gente for trabalhar, vocês encontram nesse material, que estará no Google Sala de Aula de forma digital e também estará no mural da nossa escola, beleza? Como assunto para a prova de vocês vai ser historicidade das danças, elementos que vão ser coreografias, cenários e vestes das danças populares, das danças de salão e das danças eruditas e teatrais. E por último, conteúdo para a gente trabalhar, danças internacionais ou mundiais. Gostaria que vocês lessem com carinho os materiais digitais e impressos, porque a gente não vai trabalhar de maneira direta partes técnicas ou práticas da dança, a gente vai trabalhar mais partes históricas, sociais e culturais sobre a dança, certo? Então, são muitos detalhes que só podem ser absorvidos, vamos dizer assim, através de uma leitura atenta. Precisa passar horas e horas, mas uma leitura atenta você já vai ter domínio sobre o conteúdo, beleza? De antemão, falo para vocês de uma classificação das danças, certo? Uma tabelinha. Essa classificação eu que montei para que o nosso processo de aprendizado ele ficasse mais facilitado, certo? Mas vamos lá. Elementos das danças. Quais elementos são esses? Coreografias, cenários e vestes. O que são coreografias? Coreografias, pessoal, nada mais é do que movimentos, eles podem ser já sistematizados ou não, que vão fazer parte daquela dança, certo? Vão ser ensaiados, vão ser movimentos que vão contar a história, vamos dizer assim, daquela dança. E os tipos de coreografia que a gente tem? Coreografias que se relacionam com a geometria, formando, como é que eu posso dizer? Formando figuras geométricas. Coreografia como desenho artístico, quando a gente tem a formação também de objetos, mas não necessariamente geométricos. A gente tem coreografia solo, que é a coreografia individual, em dupla, em trio ou em grupo, e coreografia que utiliza algum tipo de objeto. Um exemplo nosso aqui, o frevo, que utiliza a sombrinha, certo? Cenários. O que são cenários? Cenários é o espaço onde se tem a manifestação da dança. Esse cenário ele pode ser real, fantasioso ou construído. Por exemplo, você vai dançar frevo no Marco Zero. Esse é um cenário real, certo? Tem lá, já está um cenário posto, ninguém precisou fazer nada. E é um cenário em que realmente as danças acontecem, as danças carnavalescas acontecem. Um cenário fantasioso, por exemplo, um festival de Halloween. E aí você vai trazer danças da cultura pop. Por exemplo, Thriller de Michael Jackson, certo? E você monta um cenário e fantasia com aquilo, beleza? Então é um cenário fantasioso. Diferente de um cenário construído, que aí pode ser um palco específico, um salão de dança específico, beleza? Esses são os cenários. E as vestes, elas vão estar se ligando tanto ao cenário quanto à coreografia, beleza? Mas essas vestes, elas também trazem grandes influências e grandes interferências da cultura que dá origem àquela dança, beleza? Um exemplo disso, a veste dos dançarinos de maracatu, certo? Com aquelas fantasias enormes, fantasias pesadíssimas, que seria o maracatu rural, já que a gente tem dois tipos, o maracatu nação e o maracatu rural, beleza? Vamos lá.
Esses elementos dentro das danças populares, beleza? A gente vai trazer as danças populares como em 3 tipos: danças da cultura popular, danças folclóricas e danças do momento. Danças da cultura popular, danças que já foram muito famosas dentro de uma região ou de um povo, mas que morgaram um pouco, porém ainda fazem parte da cultura popular. Danças folclóricas, danças que se ligam à cultura daquele povo e, por vezes, elas são praticadas nos ciclos festivos, Carnaval ou São João, por exemplo. E a gente também tem as danças do momento, que são as danças que estão sendo intensas e veiculadas no momento atual. Exemplo aqui para nós, de dança popular, brega. O brega em si, o brega raiz, já foi muito intenso, hoje morgou um pouquinho mais. Dança folclórica, o próprio frevo, e dança do momento, o brega funk. Vamos lá, coreografia das danças da cultura popular. Eu vou trazer aqui para vocês como exemplo o Mangue Beat. O cenário vai ser, a coreografia vai ser livre. O cenário vai ser as cidades de Recife e Olinda, ou então cidades do nosso Pernambuco. E as vestes, roupas simples e lama. O Mangue Beat, pessoal, ele é um movimento artístico, cultural, dançante, musical da cultura pernambucana, que liga os ritmos folclóricos ao pop, ao rock, ao samba, certo? E justamente por trazer esse nome, Mangue Beat, muitas vezes sua dança vai se ligar à lama, certo? Dança folclórica, vou trazer aqui para vocês, como eu já falei, o maracatu rural. Coreografia, ela é livre. O cenário vai ser todo o estado de Pernambuco. E as vestes vão ser fantasias detalhadas e pesadas. E dança do momento, o exemplo brega funk, coreografia livre, cenário, estado de Pernambuco e cidades de Recife e Olinda. Vestes, roupas simples, beleza? E geralmente eróticas ou sensuais, vamos dizer assim. Esses elementos ligados à dança de salão. A dança de salão, pessoal, ela é entendida como uma dança em par, certo? Sempre a dança de salão ela vai ser em par, dançada em salões ou palcos, beleza? E ela pode ser dividida em 2 faces, nacional ou internacional. Como dança de salão nacional, eu trago para vocês o samba de gafieira, que é diferente do samba, como é que eu posso dizer, das escolas de samba, vamos dizer assim. Coreografia é em dupla, o cenário, bailes e palcos. E as vestes são geralmente a padronização de um casal carioca, dos anos 60, 70, 80, beleza? Dança de salão internacional, trago para vocês como exemplo o tango, originário da Argentina. Coreografia em dupla, visto que é uma dança de salão. O cenário, bailes e palcos, também do mesmo jeito. E as vestes são formal e específicas da dança. A dança do tango ela tem uma padronização em sua vestimenta, certo? E no material vocês vão ver isso. Já para esses elementos dentro das danças teatrais e eruditas, que são danças ligadas ao teatro, que contam uma história, que tem uma narrativa, elas podem também ser divididas em dança clássica, dança moderna, dança contemporânea. Não confundir isso com os períodos da dança, na historicidade das danças. Dança clássica, eu trago para vocês o balé clássico, que tem como coreografia, pode ser em dupla ou em grupo. Os cenários vão ser os palcos e as vestes vão ser em casal ou grupo refinado específico. São vestimentas mais luxuosas, vamos dizer assim, específicas para essa dança. Dança moderna, a gente tem a valsa, que também pode ser entendida como uma dança de salão. Coreografia em dupla, cenário, palcos ou comemorações, e as vestes também são vestes refinadas e específicas da dança, geralmente o traje formal. E dança contemporânea, a gente tem o jazz, que a sua coreografia pode ser em dupla ou em grupo. Os cenários pode ser o palco, bailes, comemorações, e as vestes vão ser também refinadas, beleza? E, por fim, o nosso tema de danças mundiais ou danças internacionais. As danças mundiais ou internacionais, pessoal, nada mais são do que danças de massa que conseguiram
serem disseminadas no mundo inteiro. Professor, primeiramente, o que é dança de massa? Dança de massa nada mais é do que qualquer dança praticada, criada e produzida para uma cultura de massa. E o que é uma cultura de massa? É uma cultura que vai conseguir ser disseminada para uma parte numerosa da população. No nosso caso aqui, uma parte numerosa da população mundial, certo? No nosso material, eu não vou detalhar para vocês porque não tem como fazer isso, mas no nosso material eu divido por continente. As danças presentes no continente da África, por exemplo, a kizomba, o kuduro, dança do ventre. No continente americano, que aí a gente pode subdividir em 3. Mas aí eu trouxe para vocês 2 vertentes, que são danças norte-americanas, que são danças dos Estados Unidos, certo? E danças latinas. Frente às danças norte-americanas, a gente vai ter o jazz, dança de rua, certo? E quanto às danças latinas, a gente tem a salsa, a zumba, o tango, reggaeton, samba, zouk. As danças latinas, em sua grande maioria, são danças de salão, porque geralmente são dançadas em casal. Desculpa a zoadinha que está aqui do lado, porque está tendo uma reforma no prédio, beleza? Danças da Ásia. A gente vai ter como exemplo o K-pop e a dança clássica indiana, certo? K-pop lá famoso na Coreia. Danças na Europa. Aí é o continente que a gente mais vai ter influências artísticas para a dança, tirando o continente americano. Sapateado, flamenco, valsa, certo? Por fim, as danças da Oceania. Geralmente são danças maoris, são danças rituais, vamos dizer assim. Eu trago para você aqui a mais famosa, o Haka. Professor, e as danças da Antártida? A gente não tem, certo? Lá, por ser um país pouco populoso, pouco povoado e com quase sua totalidade ser gelo. A gente não vai ter danças famosas lá. Eu acho que nem danças a gente vai ter lá. Beleza, pessoal? O vídeo ficou um pouco longo, mas é porque a gente teve que trabalhar 2 conteúdos em uma aula só. Vou trazer mais informações para vocês no Google Sala de Aula. É isso aí. Cheiro. Tchau, tchau.